Bora lá trabalhar. Essa é a aula 22, né? E nessa aula 22 nós vamos falar um pouquinho também de capacidade. Na aula passada, a 21, nós falamos sobre capacidade de modo geral, já dando elementos dela, mas era a ideia de transformar algo difícil em algo fácil, que é o próprio conceito de capacidade segundo o modelo de Foley. E aqui a gente vai ver um particular da capacidade, né? Manipulando a capacidade e resposta afetiva ao exercício. Deixa eu explicar isso para vocês. A gente já tinha falado aqui que, embora na aula passada eu comentei que a maioria das pessoas, quando diz que não consegue fazer exercício, alega a questão do tempo, falta de tempo. Ou seja, justamente um daqueles elementos da cadeia de folga. Mas também eu comentei que muitas pessoas reclamam porque não gostam do exercício, né? Acham que é dolorido, difícil, etc. Então, a resposta afetiva do exercício, a ideia é justamente de aumentar, através da manipulação de algumas ideias, de tornar o exercício agradável. Tá? Então isso vai desde de você escolher um exercício que realmente você gosta. Então, no meu caso, né, eu não sou, como é que se diz, eu não sou alguém de referência para esse assunto. Como eu fiz educação física, eu tenho uma particular aptidão por exercícios, né? Embora, mesmo no meu caso, algumas modalidades eu goste mais que outras. Mas, de modo geral, a ideia de me movimentar, para mim, é bastante agradável. Mas aí precisa entender que, por aspectos talvez genéticos, culturais, enfim, as pessoas realmente não gostam. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, já que é nesse mundo onde o ambiente é obesogênico e tudo mais, eu preciso ter comportamentos se eu gasto atividade, gasto energia. E o exercício é uma excelente forma de fazer isso. Então, como é que aumenta a possibilidade de tornar qualquer tipo de exercício um hábito? Nós estamos aqui num curso de criando hábitos que emagrecem. Uma das formas de você, a gente, de modo geral, esses hábitos, você já entendeu muito bem, que eles vão ser hábitos de exercício e hábitos de boa alimentação. Então, no caso dos hábitos de exercício, uma forma de você aumentar a probabilidade de que o seu comportamento de exercício se torne um hábito, né, que ele venha a ser repetido, etc., facilitar ele. A gente já falou um pouco sobre alguns exemplos, como a diminuição do tamanho do treino. Né? Não preciso treinar de cara a 40 minutos, fazer de cara a 40 flexões. Eu posso reduzir, minimizar o exercício. E uma outra forma aqui é tornar ele mais agradável, né? Tirar um pouco aquele compromisso que você tem que fazer porque tem que fazer, sofrer porque tem que sofrer. Não, há formas de você pensar o exercício de maneira diferente, aumentando, portanto, o afeto, tornando isso mais prazeroso, tá? Então aqui eu usei um trabalho, só para você saber, né? Trabalho de 2023, uma revisão sistemática, tá? Então um levantamento de estudos, tá? Sobre estratégias extrínsecas para aumentar a resposta afetiva do exercício. Então vamos traduzir o que é isso. Esse trabalho aqui, esses autores desse trabalho, pegaram vários trabalhos publicados científicos, né? E o que eles chamam de estratégia, eu vou mostrar para vocês o que eles chamam de estratégia extrínseca, e para ver quais as coisas que eles podiam manipular, né, esses estudos tinham mostrado, e que realmente tornam o exercício mais agradável. Tá? Então vamos entender o que é essas estratégias aí. Tá? Então aqui só para mostrar, eu coloquei o trabalho e falo, né? Para lembrar, uma coisa que a gente falou no começo do curso, a inatividade física está associada a problemas físicos e mentais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, 34% das mortes precoces devem a doenças de coração, 33% dessas mortes às doenças cerebrovasculares e 20% aos cânceres. Assim, tais mortes poderiam ser evitadas se as pessoas fossem fisicamente ativas, né? E olha que interessante, no Ocidente, principalmente as pessoas que têm renda mais alta, praticamente quase que metade delas não são fisicamente ativas, tá? Então, o trabalho fala de respostas extrínsecas ao exercício. Então vamos primeiro entender o que são respostas intrínsecas. Tá? A gente já falou aqui que quando a gente teve a nossa aula 15 sobre exercício, onde eu apresentei para vocês um pouco do que era o exercício, a gente falou de características como intensidade do exercício, expliquei até o que era intensidade. Então, normalmente, quando você pensa em exercício, características como intensidade, tempo, que ele fala, ou duração, tá? Tipo de exercício. Então, tem frequência, que é quantas vezes você faz por semana, por exemplo. Intensidade, com mais leve, moderado ou alta intensidade. Tá? O tempo que você faz, que é a duração, e o tipo de exercício. Caminhada, pedal, remergômetro, pilates, jiu-jitsu, judô, boxe, muay thai, natação, corrida de rua, golfe, enfim. Tá?
Então, esses são fatores que a gente chama de intrínseco, ou seja, fatores que quando você manipula, quando você mexe com eles, a própria, a própria sensação que você tem disso muda. Por exemplo, se eu mudo a intensidade, a percepção que eu tenho disso está mais fácil e difícil muda. Se eu mudo o tempo, também. Né? Então, esses são fatores que quando você manipula, eles são chamados de fatores intrínsecos. Tá, e aí, só uma curiosidade, forma lá um acrônimo, né? O FIT, como se fosse estar em forma, né? Então, os estudos têm mostrado que trabalhando apenas com fator intrínseco, ou seja, apenas com frequência semanal, intensidade de exercício, tempo e tipo de exercício, nem todo mundo vai fazer exercício porque para algumas pessoas o exercício tem que ser prazeroso. Então, se ele não for prazeroso, elas não fazem. Então, os estudos demonstram que trabalhando apenas com o fator intrínseco, frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício, o comportamento é sentido como prazeroso para alguns, mas para outros é desagradável. Então, se você está no desagradável, essa é a tua aula. Né? Então, o prazer em função do exercício também é chamado de resposta afetiva. Né? E olha que interessante, existem estudos que dizem que se a pessoa sente prazer ao se exercitar, é muito provavelmente que ela vai ter aderência, ou seja, que isso vai virar um hábito, que ela vai sustentar essa prática ao longo da vida dela. Tá? Porém, o prazer ocupa um lugar importante no processo decisório. O que ele está falando aqui? Que quem é da área de exercício não sabe isso, tá? Mas, de modo geral, pessoal, quando se trabalha com exercício aí nas academias, etc., o pessoal usa muito mais os aspectos intrínsecos, a frequência, a intensidade, o tempo, o tipo de exercício, do que esses que a gente está falando aqui agora, que são os extrínsecos, tá? Então, porém, ou seja, as pessoas estão trabalhando com coisas que influenciam impactos existentes no seu corpo, mas não estão pensando no prazer que a pessoa sente em relação a isso. Porém, então, o prazer é importante no processo decisório humano, de acordo com algumas teorias. Assim sendo, a falta de adesão ao exercício, bem como a não manutenção desse comportamento, que é isso que a gente quer aqui, porque a gente está num curso de criando hábitos que emagrecem, a longo prazo pode estar ligada a parte da população não sentir prazer em exercitar, ou até odiar o exercício, que a gente já viu gente falando isso, né? Então, como já vimos, para facilitar o comportamento de modo a torná-lo repetitivo, pode-se manipular a capacidade conforme definida por Fogg. Então, por exemplo, se você pensar redução do esforço físico, do esforço mental, isso pode ser feito através da manipulação dessas variáveis aí, que não a intensidade, que não o tipo, que não o tempo e que não a frequência. Quais são, então, né? Vamos entender isso aí. Então, nesse sentido, ao invés de apenas manipular os fatores intrínsecos, que é o FIT que eu falei, muitos pesquisadores têm investigado o efeito de fatores intrínsecos ao exercício, aumentando a resposta afetiva. Fatores extrínsecos são aqueles que não mudam a dose-resposta. Ou seja, você vai entender aqui, mas assim, o fator extrínseco, por exemplo, vamos falar de uma linguagem bem simples. Esses fatores que a gente vai falar agora extrínsecos, eles não mudam o gasto calórico, por exemplo, tá? Mas, ao tornar o exercício mais prazeroso, faz com que você faça exercício, tá? Porque se você mexer com intensidade, duração, frequência e tipo de exercício, o gasto calórico muda. Então, quais são esses fatores aí? Por exemplo, aqui, ó, correr numa pista, numa sala fechada ou num parque não altera o gasto calórico. Então, eu estou dizendo assim, você está correndo na mesma intensidade, tá? Mesma velocidade, vamos dizer assim. Dentro de uma sala, numa esteira, ou no parque, não muda a resposta de gasto calórico. Né? Da mesma forma, fazer isso com música ou sem música também não vai mudar o gasto calórico. Ou seja, eu posso estar num parque correndo com música ou sem música. Posso estar numa sala, numa esteira, correndo com música ou sem música. Nenhuma dessas situações, no caso, a música ou o ambiente, quais seriam os fatores extrínsecos aqui? Música e local, ambiente que está falando isso. Não mudam o gasto calórico. Porém, está falando aqui, ó, nesse exemplo, a música e o local onde a atividade se realiza são fatores extrínsecos que podem ser manipulados para tornar o exercício mais agradável. Isso é aumentar a resposta afetiva. Então, ainda que o local e a música não aumente o gasto calórico, eles podem tornar o exercício mais prazeroso. E o objetivo aqui que a gente quer qual? Que exercício se torne um hábito, ou seja mantido a longo prazo. Então, por isso que eu estou falando dos fatores extrínsecos. Né? Pesquisas têm demonstrado que manipulações de atividades extrínsecas, aí, exemplos, tá? Você pode até um desses. Por exemplo, exercício com música, realidade virtual, variar o local de exercício, tipo indoor, outdoor, estratégias nutricionais, cafeína, carboidrato, né? Enxágue bucal, pôr açúcar na boca, fazer um bocejo, padrão de exercício, tipo, a gente normalmente pensa assim, vou começar o exercício leve, aumentar a intensidade, diminuir, né? Ou você pode alterar o padrão. Não me dá isso se eu quiser já começar num gás,
aquecer bem, começar forte e diminuir devagarzinho? Posso. Ou se eu quiser caminhar, correr um pouquinho, volta a caminhar, correr um pouquinho. Ou seja, você está mudando o tipo, a forma que você faz exercício. Mudar o padrão de exercício. Então, ali, ó, começar intenso e diminuir progressivamente, ou vice-versa. Isso é uma variável, um jeito de manipular extrinsecamente o exercício. O exercício autoprescrito, o que é o exercício autoprescrito? Eu vou controlar a intensidade que eu quero. Isso é uma forma extrínseca de mexer com isso. Mindfulness, quer dizer, fazer o exercício em atenção plena. A gente vai falar um pouco de atenção plena quando a gente falar de nutrição, mas é aquela coisa de estar presente no exercício. Então, às vezes, isso é uma dica aí para quem, por exemplo, faz exercício em academias. Às vezes a gente vai para a academia, na frente da nossa esteira, na frente do nosso transporte, na sala de musculação tem uma televisão. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, nem sente o efeito do exercício no seu corpo, não aproveita o exercício, faz aquilo de forma distraída, não tira prazer. Então o exercício se torna mais uma tarefa, uma obrigação. Ah, fui lá, me exercitei, fiquei vendo televisão, ai, passou isso, sabe? Hoje está pago. Gente, esse negócio do hoje está pago, mas se na hora de, né, na gíria que a pessoa fala, na hora de fazer o exercício você não teve prazer, não sentiu bem, não sentiu lá aquela coisa no teu músculo, tá? Quer dizer, não estava presente no momento em que você está fazendo exercício, isso aumenta o risco de você não criar uma resposta afetiva com ele, não ter prazer nele. Então, a hora que você tiver com alguma dificuldade, você vai largar o exercício. O ambiente social que você faz. Então, por exemplo, alguns grupos e algumas pessoas têm preferência, por exemplo, fazer atividades em grupos, outras sozinhas. Então, por exemplo, se você pegar idosos, gostam muito de atividade em grupo, dança, atividades de gincana, de jogos. Tá? A manipulação da autoeficácia, o que é isso? Você fez lá, né, a sua intenção de implementação, e aí você fala, ó, essa semana eu vou fazer assim, assim, sabe? Mas no final eu vou caminhar 10 minutos. Acredite se quiser, à medida que você vai manipulando essas variáveis e você vai percebendo que você consegue fazer, que você é capaz, porque antigamente a gente já falava assim, nunca serei capaz de gravar um vídeo, nunca serei capaz de dar uma palestra em público, não sei. Mas segundo algumas teorias, né, tem uma teoria que chama a teoria da autodeterminação, ela diz que uma das coisas que acontece à medida que você vai tendo sucessos é que você vai aumentando o seu conceito do quanto você é capaz, sua autoeficácia. Então, por isso também, a gente tem falado aqui bastante dessa coisa de micro hábitos, né? Então, eu vou pegar o exercício, em vez de fazer 40 flexões, eu faço duas. Por incrível que pareça, no aspecto psicológico, segundo essa teoria da autodeterminação, à medida que você vai percebendo que você é capaz, por exemplo, de fazer duas flexões de braço, isso aumenta seu sentido de competência, que te motiva a continuar fazendo e até aumentar isso. Tá? Então, alguns exemplos de variáveis aí. Então, ó, de acordo com o modelo do comportamento de Fogg, a redução do esforço físico é uma forma de aumentar a capacidade de se exercitar. Mas espera aí, Frank, você não falou que aquelas variáveis intrínsecas, frequência cardíaca, frequência semanal, intensidade, tempo, tipo de exercício, mexia com gasto calórico. Aí você falou que o que a gente está dizendo aqui agora, que é o extrínseco, a música, o local, não mexe com o gasto calórico. Mas olha aqui essa frase aqui, ó. De acordo com o modelo de Fogg, a redução do esforço físico é uma forma de aumentar a capacidade de exercitar. Então, gente, olha que interessante. O fato, às vezes, de você colocar uma música, estar fazendo exercício em companhia, fazer exercício na forma de um jogo, uma partida de tênis, de basquete, de futebol, faz com que a sua percepção do esforço mude. Ou seja, de novo, correr no parque com a música não vai fazer com que você gaste mais caloria do que correr no parque sem a música. Mas a sua percepção do esforço vai motivar, vai diminuir, por exemplo, vai alterar. Então você vai fazer aquela música quando você percebe, você fala assim, poxa, não estava nem tão intenso, não foi nem tão vigoroso e difícil como eu imaginei. É nesse sentido, tá? Então, aqui a gente está reduzindo o esforço físico, não pela alteração da quantidade de trabalho. Ou seja, o gasto calórico seria o mesmo, tá? Mas a minha percepção de esforço físico, ao tornar o exercício prazeroso, ela muda. É aquela ideia assim, né? A gente nem vê o tempo passar quando a gente está fazendo uma coisa gostosa, uma coisa boa. Nesse sentido, tá? Para não criar contradição. Assim, aumenta a resposta afetiva por meio dos fatores extrínsecos, é uma estratégia potencial para aumentar a adesão dos exercícios a longo prazo. Então, pessoal, aqui, né, a gente viu lá o modelo de folga da cadeia de capacidades, né? Esforço físico, esforço mental, o tempo que você precisaria gastar em alguma coisa, o dinheiro, depende do comportamento, e a rotina. Tá?
E aí, normalmente, quando você for sair aí, ou a tua própria experiência de vida, toda vez que você se exercitou, tentou se exercitar, normalmente você foi mexer com esses parâmetros. O tempo, preocupou com o tempo, com a intensidade, qual era o exercício, quantas vezes eu ia fazer isso por semana, por dia. E aí, essa aula traz para você uma nova e adicional perspectiva, que é qual? Escolher o exercício. Então, você vai lá, escolher o seu micro hábito, fazer o exercício um hábito menor, para começar devagarzinho, progressivamente, mas também você vai usar de estratégias que estão, vamos dizer assim, fora do exercício em si, né, como o ambiente, a música, o jogo virtual, a companhia, qualquer coisa que manipule ali a sua percepção de esforço e qualquer coisa que, de modo principal, torne a experiência de se exercitar mais prazerosa. Então, poxa, eu vou correr agora com um amigo, vou correr com uma amiga. Essa percepção do esforço fica diferente, porque a gente vamos correr só 1 quilômetro, ou 2, que seja, né? Vamos correr a maratona que a gente quer ainda, mas a gente foi conversando, trocando ideia, e aquele esforço ficou menos difícil, né? Apesar de a gente ter gastado a mesma caloria que a gente teria gasto se tivesse correndo sozinho, tá? Vamos supor que a gente manteve o mesmo ritmo, o exercício se tornou mais fácil e mais prazeroso. Então, a dica que fica para a gente é: eu quero, sim, criar estratégias para que minhas ações se tornem hábitos. E para garantir isso, eu posso implementar a resposta afetiva ao exercício. Muitos indivíduos, então resumo, né? Muitos indivíduos não se exercitam, pois sentem que é uma prática muito desagradável. Melhorar a resposta de afeto afetivo ao exercício aumenta a chance que se torne uma prática de longo prazo. Existem diferentes formas de aumentar a resposta afetiva, e a gente viu que é através dessas diferentes manipulações, né? Vou correr com a música, que são a coisa mais clássica, né? Música, local, a companhia, sei lá, como se fosse um jogo, num videogame, enfim. A partir de agora, então, você tem aí elementos que podem te ajudar ainda mais em consolidar o exercício como um hábito para você, tá ok? Então, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.